Graças a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Louvo a Deus por esse momento que o Senhor tem nos dado, de estarmos aqui na sua casa, para podermos cultuá-lo e adorar o seu maravilhoso nome. Eu quero convidar vocês a abrir vossas Bíblias num texto sagrado para nós meditarmos aqui. Hoje um culto de milagre, e quando eu falo em milagre, não existe para mim milagre maior do que o milagre da salvação. Amém? Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Apenas o versículo 10. É um texto bastante conhecido de todo que aqui estão e daqueles que estão ouvindo também a palavra do Senhor. O texto diz: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Pode tomar assento. Lucas capítulo 15, versículo 10. Queridos irmãos, eu louvo a Deus pela grande oportunidade que Ele tem nos dado, que Ele tem nos concedido, para que nós pudéssemos aqui estar. Muitos desejam ter essa oportunidade e não conseguiram, né? Porque partiram já no dia de hoje, mas nós aqui estamos. Já começamos o dia usufruindo do milagre, que é de nós conseguirmos nos acordar respirando. Então isso é muito importante, que é o dom da vida que Deus nos deu, e você aqui está respirando sem uma necessidade de aparelho. Isto é milagre, milagre que Deus, Ele nos propõe todos os dias. Nós somos um povo que vivemos à base de milagres, diariamente, né? Porque todos os dias, todos os momentos, todos os minutos, nós tentam nos tragar. A Bíblia diz que o adversário, ele tenta nos tragar a todo instante, mas Deus, Ele nos dá o livramento. Então isso tudo é milagre. Milagres que ora vemos, milagres que outrora não vemos, mas milagres que todos devem ser agradecidos a Deus. Então eu quero falar com vocês na noite de hoje sobre esse milagre tão importante, que é o milagre da salvação. Quando nós abrimos a Bíblia dentro da sua essência, nós percebemos que o conteúdo sagrado, ele foca bastante dentro dessa ênfase. Por quê? Se a mensagem central de toda a Bíblia é Jesus Cristo, então logo a mensagem central de toda a Bíblia é salvação. Se a mensagem central de toda a Bíblia é salvação, então logo toda a Bíblia fala de milagre. Então, se toda a Bíblia fala de milagre porque fala acerca de Jesus, então a Bíblia inteira, na sua narrativa, nos traz acerca de milagres. Então eu trouxe esse texto base para nós aqui iniciarmos essa mensagem, que é uma mensagem que eu quero trazer mais reflexiva para cada um de nós, para que nós possamos compreender o quão importante é esse plano salvífico em nossas vidas. Por que compreender? Porque nenhum de nós merecíamos a salvação. Paulo, quando escrevia a sua carta às igrejas que estavam nas galáxias, ele diz que nós, uma vez, estávamos fadados. Eu vou parafrasear o texto para entendermos melhor. Estávamos fadados à condenação. Tinha uma cédula escrita contra nós, mas Jesus Cristo aparece, né? Jesus Cristo aparece se oferecendo por nós e rasga a sentença que estava estabelecida para que nós não pudéssemos estar aqui.
Então a Bíblia ela é muito rica em seu conteúdo quando diz respeito desse assunto importante que é a salvação, tratando ela como um milagre. Então nós temos diversos exemplos dentro das páginas sagradas, desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse. Porque fala também o livro do Apocalipse de um grande livramento que nós, a igreja de Jesus Cristo, irá receber. Isto é, milagre. Então o culto de hoje é um culto voltado a milagre. Ah, mas milagre só acontece se um paralítico levantar da cadeira, se um surdo ouvir, se um mudo falar, se um cego enxergar. Não. A Bíblia diz que o único milagre ou a única festa realizada no céu é quando um pecador, ele se arrepende dos seus pecados. E eu digo que a igreja de Jesus Cristo é a única instituição, ou a única maneira, através da igreja, nós somos o único povo que tem condição de elaborarmos festa no céu. Porque quando comunicamos Cristo, que uma alma se converte através da pregação, que foi comunicada através da igreja, que aqui é estabelecida, a igreja realiza uma grande festa no céu, por causa de um pecador que se arrepende. Isto é milagre. Então quando nós paramos aqui, eu gosto muito desse texto sagrado, porque quando nós abrimos a Bíblia, no Evangelho, ou melhor, quando nós abrimos a Bíblia na carta aos Romanos, no seu capítulo 5, ele diz que nós, antes de poder amar a Deus, antes de nós pensarmos em amar a Jesus Cristo, Cristo, Ele nos ama, primeiro, sendo nós ainda pecadores. Isto é, quando Cristo Ele nos ama, Ele não põe condições, Ele não condiciona uma pessoa ou outra, por Ele ser um pecador pequeno ou grande. Cristo Ele nos ama incondicionalmente, independente do tamanho do pecado que o ser humano pratique. Porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, verso 8. Então nós temos dentro desse texto que Paulo escreve aqui, essa conscientização. E por que eu trato isso como milagre? Porque estávamos condenados. A nossa sentença, segundo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a nossa sentença, por sermos pecadores, era morte. Estávamos sentenciados, estávamos na cadeira do réu. Mas Cristo, por meio do seu amor incondicional, nos alcançou através do Calvário. Quando João escrevia acerca desse Cristo, em seu capítulo 15 do Evangelho, ele chegava a um certo ponto que ele dizia que ninguém teria maior amor do que este, que era se entregar, ou melhor, dar a sua vida pelos seus amigos. João, no mesmo Evangelho, no capítulo 3, verso 16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aqueles que nele crê, não viesse a perecer, mas que tivesse a oportunidade de ter a vida eterna. E nós somos privilegiados, porque esse amor nos alcançou. Nós estávamos sobrecarregados, nós estávamos enfadonhos no caminho, nós estávamos desprezíveis. Mas quando ouvimos o convite de Cristo, em Mateus 11, 28, quando nós ouvimos o convite de Cristo, e reconhecemos a nossa pecaminosidade,
e reconhecemos que nós somos pecadores, e chegamos até o pé de Cristo reconhecendo que só através dele nós conseguiríamos ser libertados do jugo e da escravidão. Cristo nos perdoou. Quando eu leio o Evangelho de João no seu capítulo 3,16, eu me lembro enfaticamente do livro do profeta Jonas. Por que eu lembro desse livro? Esse livro ele é uma grande explicação desse pequeno versículo, conhecido na Bíblia Sagrada como um grande versículo de ouro. Então, quando eu leio esse versículo, eu me recordo piamente do profeta Jonas, da história narrada no seu livro. Estávamos ali falando, quando Jonas narrava aquela história, falava de mais de 120 mil habitantes em uma cidade. Mais de 120 mil pessoas que tinham resolvido fazer tudo o que era errado. E Deus tinha enviado o profeta lá com uma única mensagem. Que mensagem era essa? A destruição. Por quê? Aquele povo não merecia viver. Como muitas pessoas hoje em dia é subjugada pelos seus atos, é condenada pelas suas ações, e muitos dizem que para ele não tem mais solução, por causa dos seus tantos erros assim praticados, tantos pecados assim cometidos. Mas quando eu leio o livro do profeta Jonas, eu vejo a misericórdia de Deus alcançando uma nação inocente, alcançando uma nação ignorante acerca da verdade. Agora, por que que o milagre da salvação chegou naquela cidade? Por quê? Porque alguém chegou lá dizendo que o milagre era possível, por mais que viesse através de uma sentença. Mas quando aquela sentença bateu no ouvido da sua liderança maior, aquele homem convoca toda aquela nação para um grande momento de arrependimento. E Deus, como ama a humanidade, Deus não aguenta permanecer da mesma maneira que se encontra quando o homem resolve dobrar o seu joelho. Por isso que nós precisamos entender isso. Aquela nação, ela reconhece através da sua liderança maior, que eles eram pecadores, que eles precisavam de fato se arrepender dos seus atos. E Deus talvez, todavia porém, olharia para eles com um olhar de misericórdia e perdoaria os seus pecados. E o que foi que aconteceu? Depois de 3 dias, que aquele povo resolve se arrepender, Deus dos céus olha lá de cima para a terra, e uma hora que o nariz de Deus não aguentava mais a catinga do pecado daquele povo, uma hora que a narina de Deus não aguentava mais o odor, o fedor do pecado que aquele povo estava cometendo, Deus olha lá de cima e começa a sentir um cheiro agradável e suave ao seu ouvido, e resolve perdoar e dar mais uma chance àquela nação. Milagre da salvação. E aquele povo morreram? Não, aquela geração não morreu, não morreu por causa do grande julgamento divino que ali estava, mas todos quanto ali estava, que pertencia àquela geração, não morreu por causa da condenação que outrora o Senhor estava assim, do juízo que outrora o Senhor estava impetrando sobre aquele povo. Então isso é interessante porque Deus se arrepende do que ele disse que iria praticar, que ele disse que iria destruir aquela nação. O milagre chegou às portas daquela nação.
Nós temos um país com mais de 180 bilhões de pessoas. Nós temos um povo que está de joelho dobrado, que está clamando a Deus por misericórdia. Um povo que nesse momento está reconhecendo a necessidade de buscar ao Senhor por um milagre. Eu acho que nesse período que nós estamos vivendo há um ano, já de luta, de enfrentamento, de dificuldade, eu acho que a igreja nunca clamou tanto para Deus fazer um milagre na nação. Eu acho que é um momento em que Deus menos está recebendo pedido lá no céu, de chave de casa, de chave de carro, de qualquer outro tipo de milagre que venha acontecer, a não ser livramento, e que Deus tire essa maldição de sobre a nação. Como diz o nosso pastor Josué, nós temos essa responsabilidade. Então, quando eu começo a analisar as Escrituras e começar a entender esse plano da salvação, é muito interessante, porque nós temos ao longo de toda a Bíblia Sagrada alguns momentos muito bacanas, muito lindo. No livro de Gênesis nós temos lá uma cena muito interessante, quando o homem peca, quando Adão e Eva resolvem fazer tudo quanto Deus tinha dito a eles de uma forma contrária. E chega um certo momento que Deus desce para falar com o homem. Adão, todo mundo conhece a história, estava escondido, porque Adão descobriu naquele momento que estava nu. Tinha acontecido algo ali que tinha desabonado a índole de Adão, e Adão não conseguia mais se apresentar diante de Deus. E uma coisa que eu acho interessante é que mais tarde o profeta Isaías, escrevendo no seu livro, no seu capítulo 59, ele diz que quando o homem peca contra o Senhor, existe uma criação, cria-se naquele momento ali uma barreira, ou melhor, um abismo que separa o homem de Deus. Mas Paulo diz que através de Cristo, quando Cristo foi lá no Calvário, pendurou-se lá por nós, Paulo diz que Cristo se tornou uma ponte de ligação novamente, que nos liga, nós homens pecadores, a Deus mais uma vez. Então, quando Deus chega ali no jardim, que tenta conversar com Adão, Adão diz: Senhor, eu estou escondido. Eu estou aqui escondido porque eu estou com vergonha de se apresentar. A primeira coisa que podemos perceber em nós, que necessitamos de um milagre, é quando nos acanhamos de chegarmos na presença de Deus. É quando temos vergonha de nos apresentar a Deus. Então nós, quando percebermos isso, nós precisamos entender que é hora de clamar a Ele por um milagre em nossa vida. Então Adão, ele percebe aquilo ali, e o que é que Deus faz? Deus não lhe condena literalmente. Deus, ele tenta dar oportunidade a Adão para ele poder repensar na situação. Então veja bem que Deus, ele faz o que? Ele mata um animal, derrama sangue, numa figura típica do nosso Cristo. Uma vez que o homem e a mulher habitavam dentro do jardim de uma forma normal, nunca tinha havido uma morte dentro daquele jardim, e pela primeira vez na história, Deus é necessário matar um animal, tirar sua pele e cobrir a vergonha daquele casal. Olha que coisa interessante. Mas dali Deus faz uma promessa em Gênesis 3,15. Promessa essa que todo mundo conhece, que da semente da mulher iria surgir um que iria resolver o problema daquele casal. Milagre. Eu costumo dizer que ali nós vemos na Bíblia Sagrada a primeira promessa de um milagre na história da humanidade.
porque ele promete que iria fazer, e como todos nós sabemos, aconteceu. Aconteceu. Então, quando nós andamos um pouquinho dentro das páginas sagradas, nós podemos perceber no segundo livro da Bíblia, no livro de Êxodo, no seu capítulo 12, mais uma vez, o milagre sendo proporcionado à família. Como assim? Deus ordena a Moisés autorizar o povo a pegar um cabrito e matá-lo, um cabrito de um ano sem defeito nenhum, e matá-lo para que assim eles pudessem pegar o sangue daquele cabrito, daquele animal ali, colocar nas umbrais da porta da sua casa, porque quando o anjo da morte passasse ali, eles não entrariam na casa daquela família, porque através daquele derramamento de sangue, através daquela marca de sangue, Deus iria dar o livramento. Milagre. E o que aconteceu? A família que estava com aquela marca não foi tocada por aquela praga. O milagre chegou na casa de cada um deles. Quando eu falo em milagre na casa, eu lembro de Zaqueu, eu lembro de Marta e Maria e Lázaro, aqueles homens, aquela família, ambos que tiveram a oportunidade de ter um milagre dentro da sua casa. O que foi que Jesus falou para Zaqueu quando estava debaixo da árvore? Porque olha que coisa interessante, Jesus, ele não sai fazendo milagre por aí sem a gente permitir, sem a gente deixar que ele faça. Ele chega debaixo da árvore, ele desce, ele fala para Zaqueu: desce depressa. Por quê? Porque convém fazer o quê? Pousar na tua. Isso é um milagre. Ele não estava falando ali, ele falou de uma forma que Zaqueu entendesse, mas ele estava dizendo: hoje é o dia que eu vou entrar em teu coração. Por quê? Alguém deveria ter questionado, alguém questionou. Por que ele vai para a casa de Zaqueu, um pecador que não merece, que não tem esse direito algum? Por quê? Aí ele responde: porque este também é filho de Abraão. E ele veio com um milagre também na família de Marta e Lázaro, de Marta e Maria. Aquele foi um milagre espetacular, que quando a tristeza ali estava, a solidão de uma pessoa querida, Jesus chega e diz: eu vou devolver a vida. Aquela mulher que ia triste a caminho do cemitério para sepultar o seu filho, Jesus chega e diz para aquela mulher: não chores mais. Por quê? Ele iria devolver a alegria daquela mãe que tinha perdido o seu filho, que tinha perdido antes também o seu esposo, mas ele chegou fazendo um milagre naquela família. O livro de Levítico, quando nós paramos também ali para analisar a situação daquele livro, nós vemos Deus estabelecer um princípio importante também de salvação. Porque era necessário também todos os dias morrer um animal, para que a nação fosse perdoada, ou melhor, para que o pecado do povo fosse acobertado, e o povo não viesse ser penalizado. Então Deus autoriza o sacerdote todos os dias, no fim da tarde, sacrificar pelo pecado do povo. Por quê? Não era
apenas uma família que precisava, não era apenas uma tribo que precisava, era toda a nação de Israel que precisava de um cuidado especial, de um milagre. Mas eu acho tão lindo quando eu chego nos evangelhos, quando eu chego no evangelho de Jesus Cristo, que ali eu me deparo com o livro de João, que um dia foram perguntar para João quem era ele, se ele era o Cristo, se ele era o Messias, se ele era Elias, e começaram a dar uma descrição acerca de querer saber quem era esse apóstolo, quem era esse homem que estava profetizando ali. E ele disse: não, eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu sou apenas uma voz que apareceu no deserto, trazendo uma mensagem diferente e pregando arrependimento para vocês. Por quê? Qual era a ideia de João? Era mostrar ao povo que ainda havia como Deus fazer um milagre. Capítulo 1, versículo 29 do mesmo evangelho, ele fala certa feita para os seus discípulos, quando Jesus aparece, ele chega para os discípulos e diz assim: olha, está vendo aquele? Lembra do que eu conversei com vocês ontem? Imagino eles conversando e os discípulos dizendo: lembro, você falou de um homem. Ele disse: que foi antes de você. Sim. Ele disse: daí lá está ele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós estamos falando de um milagre extraordinário. Nós estamos falando de um milagre que causa alegria nos céus. Nós estamos falando de um momento que acontece na terra, que os céus se alegram. Nós estamos falando de um momento em que o pecador, ele se arrepende, reconhece que o sacrifício de Cristo, ele é válido. Que o pecador reconhece que não foi com ouro, que não foi com prata, que não foi com qualquer coisa, qualquer bem precioso, nada de maior valor que exceda aqui na terra, que nós fomos comprados, como disse o apóstolo Pedro em sua carta. Não foi com ouro, não foi com prata, não foi com joia, não foi com pérola, não foi com diamante, não foi com nada disso, mas foi com o sangue precioso do Cordeiro, foi com o sangue precioso de Jesus Cristo, que foi derramado no Calvário. Foi através do sangue dele que nós temos vivido este milagre. É através do sangue dele que nós deixamos de ser apenas uma criatura e nos tornamos filhos de Deus. Foi através do sangue dele que nós ganhamos o nosso nome escrito no livro da vida. Foi através do sangue dele que nós fomos purificados de nossos pecados. Foi através do sangue dele que nós não somos mais uma velha criatura, nós nos tornamos nova criatura na pessoa bendita do nome de Jesus. O sangue de Cristo, que foi derramado por nós, é Ele que nos oferece o milagre. É esse sangue derramado uma única vez na história da humanidade. No livro aos Hebreus, Paulo, ou o escritor ali que assim escrever aquele livro, no livro aos Hebreus traz uma narrativa maravilhosa. Se você puder abrir sua Bíblia, Hebreus capítulo 7, versículo 27, tem uma parte que diz assim, que
não necessitaste, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelo pecado do povo, porque isso fez Ele, porque isto fez Ele. Quem é esse Ele? Jesus Cristo, uma única vez, se oferecendo por si, se oferecendo por nós, ocupando o nosso lugar. Ele fez isso uma única vez, oferecendo-se a si mesmo, se tornando maldição. Gálatas 3:10, que dizia que a lei dizia que todo aquele que fosse pendurado no madeiro era maldito, e o meu Cristo foi pendurado no madeiro por cada um de nós. Milagre. Hebreus capítulo 9, versículo 12, olha que coisa interessante. E nem por sangue de bode, perceba isso, e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Agora não é mais necessário um sacerdote estabelecido por uma lei poder sacrificar por nós. Porque esse milagre da salvação, o preço já foi pago. O milagre da salvação que Cristo nos deu, que nós ganhamos através do seu sangue, através da sua atitude do Calvário, através do seu sofrimento, através daquela cruz que assim pendurou ele, através daquela coroa, através daqueles pregos, através daquele chicote, do seu sangue todo derramado. Cristo nos deu esse direito e nos tornou sacerdote, para que todos os dias nós pudéssemos dobrar o nosso joelho e dizer: Senhor, perdoa nossos pecados, porque somos homens falhos, mulheres falhas, e necessitamos da tua misericórdia em nossas vidas. Aí em Hebreus capítulo 9, verso 28, 26, olha o que diz: de outra maneira necessário lhe fora, olha que coisa interessante, padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Por diversas vezes nas páginas da Bíblia Sagrada, de forma figurada, nós encontramos um cordeiro sendo morto, que representava o nosso Cristo. Por diversas vezes. Só que, desde o início, isso se transcreve. Mas o autor ele diz aqui que dessa feita ele se manifestou apenas uma única vez e nunca mais para salvar alguém. Depois daquele dia foi necessário alguém morrer, foi necessário alguém derramar sangue. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo, como diz o escritor das cartas de João, porque o sangue de Jesus Cristo, ele ainda faz questão de dizer, o Filho nos purificou de alguns pecados. Não, né? De todos. E sabe o que é mais interessante? Olha, quando ele faz um milagre, o milagre que Cristo faz é inconfundível, é inexplicável.
Diz que através do sangue de Jesus Cristo, o Filho, nos purificou de todo pecado. Aí Deus, usando o profeta, diz assim, que uma vez ele pega esse pecado e fica olhando para ele direto, é isso? Não, ele joga no mar de esquecimento e ainda diz, ainda coloca uma plaquinha lá para quem quiser pescar: aqui é proibido pescar, porque uma vez que Cristo perdoa o pecado do homem, ninguém tem mais o direito de acusá-lo. Ainda no livro aos Hebreus, versículo 28 do capítulo 9, assim também Cristo, olha que coisa, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Dando ainda sequência, Hebreus 10:10, olha que coisa interessante, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Cristo, feita uma vez. Aí ainda tem 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda que Pedro escreve. Ele diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelo pecado, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Nós estávamos mortos, como Paulo dizia: miserável homem que sou, quem me livrará da condenação, do pecado e da morte? Aí Paulo escreve posteriormente dizendo: Cristo nos libertou, ou Cristo nos vivificou, aleluia, através da lei do Espírito e da vida. Ele nos deu a vida. Ele nos deu a vida. Milagre. Por quê? Estávamos mortos. Por que estávamos mortos? Porque éramos pecadores, sentenciados. E para pecador, a Bíblia diz que só tem uma sentença: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O milagre de Deus para a nação, para o homem, para a humanidade, chama-se Jesus Cristo. Você está entendendo isso? Nós estamos precisando reconhecer essa necessidade humana. Nós estamos precisando entender que o maior milagre ofertado na Bíblia Sagrada é o milagre da salvação. Aí você pergunta: mas vem cá, esse milagre está condicionado a algumas pessoas? Não. Esse milagre, ele não está condicionado a algumas pessoas. Esse milagre, ele está ofertado de forma gratuita para todos aquele que crê. Você percebe isso? Mas irmão Ranilson, meu pai tem esse direito? Tem. Minha mãe tem esse direito? Tem. Meu avô tem esse direito? Tem. Toda a humanidade tem o direito da salvação. É gratuito. Efésios 2:8 fala sobre esse milagre. Ele diz que é de graça. Por quê? Cristo já pagou. Andam dizendo por aí que para ser salvo ainda tem que pagar um preço. E o sacrifício de Cristo? Não valeu não? Hebreus capítulo 4 diz que muitos ainda colocam Cristo ao vitupério, porque tentam invalidar o sacrifício da cruz. Mas o sacrifício da cruz, ele foi assinado, e
e foi assinado através do sangue de Jesus. Ele foi protocolado através do sangue de Jesus. Então, na noite de hoje, para finalizar aqui, e você entender que o milagre da salvação, ele não acabou. O milagre da salvação não terminou. Ainda ele está sendo oferecido a todo o povo, tribos, línguas e nações. Ele tem o seu certificado original. Ninguém consegue piratear esse milagre, não. Porque só quem pode salvar é Jesus Cristo. Mas, irmãos, qualquer Jesus Cristo não. João, ele faz questão de dizer: o Filho, aquele que foi enviado, aquele que nasceu de uma virgem, aquele que foi rejeitado, aquele que foi humilhado, aquele que foi esbofeteado, cuspido, ferido, é esse, é este que salva. Então, na noite de hoje, eu quero dizer para você que o milagre está às portas. O milagre está aí. Como me escapar, ou como escapar dessa tão grande condenação que está proporcionada ao homem? Jesus Cristo. Hoje é o culto do milagre. Como escapar dessa sentença? Só através de Cristo. Como obter esse milagre em minha vida? Só através de Cristo. Só reconhecendo que Cristo é o Senhor. E uma vez fazendo isso, Cristo faz o milagre da salvação em tua vida. Milagre da salvação. Então, meu querido e minha querida irmã, e meu querido irmão, lembre-se disso. Corremos atrás de muitas coisas. Pedimos a Deus muitos milagres, muitas vezes desproporcional. Me diga, numa situação em que nós estamos vivendo hoje, nós estamos clamando de forma constante para Deus fazer um milagre, além do da salvação, para Deus fazer um milagre, para poder eliminar de uma vez por toda esse vírus que tem causado terror em toda a humanidade, porque não é só no Brasil. Mas Deus está lá de cima, aguardando, nos ouvindo, ouvindo-nos, ouvindo a nossa oração, ouvindo a nossa intercessão, ouvindo o nosso clamor, ouvindo a necessidade da igreja, ouvindo quando a igreja dobra o joelho e clama, dizendo: Senhor, lembra-te da tua misericórdia no dia da tua ira, porque Deus está com o milagre preparado para derramar sobre a nação, quando a igreja reconhecer que Ele é o Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe, e que não se esqueça que este milagre, ele está ofertado a todo ser humano. O milagre da salvação. E você que está ouvindo este culto conosco, e percebe essa necessidade do milagre em tua vida, aí onde você está, Deus, Ele é tão bom, que Ele também te alcança. Deus é tão bom, que esse milagre também é proposto a ti. Então, logo mais será feita uma oração aqui, e essa oração
aonde você estiver, ouvindo este culto, cultuando conosco, você pode receber esse milagre também em sua vida. Apenas reconheça Cristo como teu Salvador, e o milagre baterá em tua porta, e o Cristo, o nosso Cristo, entrará e habitará em tua vida, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém? Nosso pastor. Então que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo.